É isso, chegamos. Nesse momento são 3 da tarde. Você que está na sintonia da Rádio Fiscar em 95,3, para você ouvir muito diferente, chegou o programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e na próxima meia hora eu converso com um convidado super especial que daqui a pouco eu vou apresentar para você e a gente vai falar um pouquinho de literatura e vai falar de música também. Você que está ouvindo a gente na sintonia da Rádio Fiscar em 95,3, pode vir para o YouTube. E no YouTube você vai encontrar essa entrevista em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e lá você encontra todas as entrevistas, todos os ensinamentos da galera que passa por aqui no programa Subtexto semanalmente. Tem dica de livro, tem muita coisa legal lá. O convidado de hoje acaba de lançar agora em 2024, esse livro que está em minhas mãos, eu acabei de ler na semana passada, Cheiro de Suor e Vinho. Eu estou falando do Miguel Vaz, que traz uma literatura muito interessante, uma literatura que a gente chama de hot. Ele está com o dele também lá, ó. Eu E a também, gente vai estou falar fazendo um dever de pouquinho. casa. Está fazendo o dever de casa. Miguel, seja bem-vindo ao programa Subtexto. Bom tê-lo aqui. Muito obrigado, Glauco. Obrigado aí pelo convite. Já saudando todos os ouvintes da Rádio Fiscar. Prazer estar aqui no programa Subtexto. Espero que a gente fale de muita coisa que inquieta a alma, né? Eu procuro sempre dizer que as palavras, independente de qual meio que elas vão, se é através da literatura, se é através da música, se é através da pintura, porque palavra não é apenas vocalização, né? Elas são um tema que eu gosto muito de tratar, né? Ô, Miguel, você é nascido em Brasília? Nascido e criado em Brasília, Glauco. É uma cidade muito interessante, Brasília, né? Acho que quem nunca teve a oportunidade de conhecer, que conheça Brasília, tem as suas belezas, tem as suas particularidades, mas é uma cidade muito efervescente e a gente vem com esse estigma de cidade do rock, né? Porque aqui a gente teve nos anos 80 uma ascensão muito grande da música, do rock, principalmente aqui, mas por estarmos também geograficamente aqui dentro do Goiás, que nós chamamos o quadradinho aqui, é uma influência muito grande da música sertaneja, que é a música onde eu me insiro como artista também, onde eu tenho uma dupla sertaneja, mas é uma cidade culturalmente também muito vívida. E você está em Brasília agora. Perdão, não te escutei, Glauco. Você tá falando comigo direto de Brasília. Estou diretamente de Brasília. Aqui são RAs, regiões administrativas, né? Como se fossem bairros. Aqui agora eu estou em Águas Claras, que é como se fosse um bairro de Brasília. Ô Miguel, e de que forma a literatura surgiu na sua vida, cara? Desde criança você lia, você escrevia quando era criança? Como que o texto escrito pintou na sua vida? Glauco, eu acho que desde quando eu me entendo por gente, tá? E já faz muito tempo isso. Eu sou filho de professores universitários aqui da Universidade de Brasília. Minha mãe é professora de geografia, meu pai é professor de relações internacionais. E assim, a gente sempre, tanto em casa, né, visualmente, a gente teve muito livro, e a gente sempre foi muito incentivado à leitura. E eu acho que a leitura e a escrita, elas andam de muito perto uma da outra, né? Então, eu sempre tive esse incentivo. Então, desde pequeno, eu procuro sempre escrever, sempre gostei de escrever contos, coisas pequenininhas. E a partir do momento que eu também fui me interessando por outros autores, tanto da literatura brasileira quanto da literatura estrangeira, com ênfase, eu sou apaixonado por Gabriel Garcia Marques, eu amo muito o realismo fantástico, né? Gosto muito da sinceridade, do cinismo, da ironia de Saramago, a forma como o Jorge Amado aborda a Bahia, as questões sociais. Então, eu diria que hoje a minha escrita ela é um pouquinho das coisas que eu leio e leio de muito tempo. Então, desde quando eu comecei a ler, assim, que eu me lembro, né, das minhas lembranças de leitura, eu me lembro também de escrever algumas coisas. Cara, é legal você citou alguns nomes da literatura internacional aí, né? E como de fato a literatura é diversa, né? O século XX em especial, ele deu para gente
assim, várias ramificações da literatura, vários subgêneros, né? Você citou o realismo fantástico do Garcia Marques, mais recentemente tem uma escritora, provavelmente você deve conhecer, nosso ouvinte também, a Socorro Acioli, que bebeu na Socorro, fonte do Cabeça do Santo. isso, Cabeça do Santo, o Gabriel Garcia Marques, o Jorge Amado descrevendo a Bahia, cara, que legal. E tudo isso, de alguma maneira, a gente acaba trazendo para a nossa literatura. Eu queria perguntar para você, como é que você começou a escrever profissionalmente? Em que momento você falou, poxa, eu acho que esse pode ser um caminho para mim, eu quero publicar. Como que se deu esse processo, Miguel? Glauco, foi com um primeiro livro que se chama Quando a Chuva Cair. Esse é um romance regionalista que se passa no interior da Paraíba, que conta a história do João. João é um garoto de 9 anos que mora em uma região que não se chove há 10 anos, ou seja, ele nunca viu a chuva. Então, dentro desse cenário de pobreza, de miséria, que é tão atual, né, que é tão pertinente a nós ainda assim hoje, que eu construí essa relação da inocência da criança com temas que são muito duros, da própria religiosidade. Ironicamente, né, em regiões onde mais falta é onde não falta fé, onde a gente vê, de fato, as pessoas cada vez mais se apegando à fé, como se a fé fosse, de fato, a última coisa que sobrasse para eles ali para se apegar. E sim, eu sempre fui muito instigado por temas regionalistas. E respondendo a sua pergunta, profissionalmente eu comecei, mas não com vislumbre de que aquilo se tornasse uma obra e aquilo ali fosse o ponto de partida dessa minha história profissional como escritor. Na época, isso em 2017, 2018, eu passava por uma fase muito ruim, minha mesmo. Não estava bem comigo mesmo, enfim, estava passando por períodos muito turbulentos, tumultuados, e a forma que eu encontrei de desaguar toda essa angústia, essa tristeza que me assolava foi exatamente escrevendo um romance, que foi exatamente o romance Quando a Chuva Cair. Então, quando eu falo da chuva, apesar de contar uma história do João, eu quero dizer que talvez eu fosse aquele garoto que estava ansiando por aquela chuva ali, aquela figura que eu não encontrava, aquelas respostas que eu não achava. Então, a inocência da criança talvez fosse a minha perante um problema que eu particularmente estava difícil. Então, depois de fazer este livro, de criar esse livro, e eu digo que esse livro foi praticamente uma catarse mesmo, eu escrevi em um mês, assim, de uma forma muito louca, e eu falo assim, essa palavra mesmo, muito louca, porque na época eu estava à base de remédio, então assim, eu não me lembro deste processo. Eu só sei que ele durou um mês porque me contaram depois, né? Então, e eu tinha assim, salvo no computador o dia que eu comecei e salvo depois o dia que eu terminei. Então, foi assim que eu me iniciei profissionalmente como escritor, mas eu sou formado em jornalismo, formei aqui também pela Universidade de Brasília, então sempre desempenhei eu digo esse dom, né, de passar para o papel, passar para o papel não, né, hoje as pessoas também leem de diversas formas que não a física, mas trazer ao mundo novas histórias. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber o escritor, jornalista, cantor Miguel Vaz, que acaba de lançar o livro Cheiro de Suor e Vinho. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube está vendo, eu estou mostrando o livro aqui. Eu indico bastante, o livro é muito legal, ele traz a história de uma personagem que tem uma vida, digamos que, recatada, uma vida tranquila. Ela é uma menina tímida e num determinado momento ela vai viver um romance super explosivo, um romance super quente, e essa história vai se passar em uma cidade na Itália. A descrição é muito legal, o Miguel narra em primeira pessoa, e vale a pena você conhecer esse amor da Elise e do Lourenço, porque a história é muito, muito legal. Você que está acompanhando a gente em 95,3 pela sintonia da Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. É só você vir para o canal Glauco Keller.
Ô Miguel, eu queria, antes da gente entrar no livro especificamente, eu queria perguntar para você da sua relação com a música, cara. É curioso, porque a literatura brasileira, ela é, assim, uma irmã gêmea da música, né, cara? São muitos os períodos em que nós tivemos poemas musicados, né? Se a gente voltar um pouco mais, a gente vai ver que as cantigas de amigo, as cantigas de amor eram feitas para serem musicadas. A bossa nova trouxe um modelo de poema que estava pronto para ser musicado e foi. Depois a Tropicália, com Caetano, com Gal, com Gil, eram poemas, né, que eram musicados, o Chico também, tanta gente, e você tem uma dupla sertaneja, cara. Talvez o sertanejo hoje seja no Brasil o gênero mais mais apreciado e o gênero mais próximo das pessoas. Como é que se deu a sua entrada na música e de que forma você acha que isso dialoga com a sua literatura? Perfeito, Glauco. Eu acho que a minha entrada na música é muito geográfico, né? A gente está em Brasília, Brasília está dentro de Goiás, está próximo de Minas Gerais, então aqui o sertanejo ele sempre foi muito forte. E particularmente na minha vida, sempre foi muito forte por conta da minha família. Então, eu sempre fui muito incentivado a ouvir, não incentivado, mas assim, ouvia-se muito em uma chácara que eu frequentava, uma chácara minha, que durante 20 anos da minha vida, até hoje nós temos, né? Mas assim, eu ia todo fim de semana até os meus 20 anos. Então, esse sempre foi o fundo musical dos meus fins de semana. É mais óbvio que eu sempre fui muito curioso musicalmente. Então, musicalmente, eu me iniciei com Beatles, para você ter ideia. Meu primeiro violão foi tocando Love Me Do, foi tentando pegar o solinho na gaita. E depois descobri Queen e fui evoluindo, né, para o rock. E mas eu me lembro que na minha época de escola eu já tive banda de maracatu, para você ter ideia. Então eu sempre gostei muito de enveredar por esses vários estilos e de fato descobrir o que que se há de melhor, né. A gente sempre fala que não existe, uma música ruim, um estilo ruim, né, existe música boa e música que você não se encaixa, e não quer dizer que talvez ela seja ruim. Então eu me iniciei dessa forma, de fato sendo um ouvinte. E a partir do momento que eu entrei na faculdade, eu comecei a tocar nos barzinhos aqui em Brasília. Então eu tinha uma dupla e fui meio que fazendo a faculdade, então fazia a faculdade pela parte da manhã, estagiava em uma TV à tarde e à noite eu ia tocar. E eu levei essa vida aí por bons 4 anos, foi praticamente todo o tempo da minha faculdade. E depois, quando eu terminei a faculdade, eu de fato eu descobri que naquele momento eu gostaria de me aprofundar mais com a música. Então, a gente investiu mais, quando eu falo a gente, eu digo a dupla, investiu mais neste sonho, né? E assim, hoje, graças a Deus, aqui em Brasília, nós somos bem procurados, a gente tem um trabalho que é bem difundido e tocamos aqui no Centro-Oeste de uma forma bem satisfatória. E, e é muito legal porque a gente sempre acha que o sucesso, de fato, ele é para quem apenas chega no topo da montanha. E não é isso, né? Então, assim, é você ter satisfação, você ter alegria, você ver a sua verdade sendo passada para as pessoas a cada show que você faz, ou a cada livro que é vendido, que a pessoa vem conversar e fala que esse livro, poxa, ele transformou as madrugadas que eram de insônia em uma madrugada gostosa para a pessoa ler. E, de fato, o sucesso, eu acredito que seja isso. Você se encaixar e ter satisfação nas coisas que você faz, independente do resultado financeiro. Ele é importante, obviamente, a gente tem que viver. Como artista, a gente sempre vive essa dualidade, né? O que muitas vezes você gosta e o que não necessariamente faz sucesso, ou o que você acha que faz sucesso, mas a música e a literatura, na minha vida, sempre estiveram muito coladas. Eu sempre pratiquei muito as duas. Talvez dos últimos 5 anos, de uma forma profissional nas duas. Mas eu já vou aí para 13 anos de carreira na música e 5 para 6 anos como escritor. Ah, que legal te ouvir, Miguel. Esse é o programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e hoje eu recebo o Miguel Vaz, que é músico, que é jornalista
está contando um pouco da história dele, dentro da música, dentro do jornalismo e também dentro da escrita. Ele acaba de lançar o livro Cheiro de Suor e Vinho. É literatura hot, é super legal. É uma história de amor muito quente, com boa descrição, com boas cenas bem construídas. Eu gostei muito e tenho certeza que o ouvinte do programa Subtexto vai gostar também. E você que está em 95,3 aqui na sintonia da Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube acompanhar esse programa, o Subtexto de hoje, em áudio e também em vídeo. É só você vir para o canal Glauco Keller e você vai encontrar, você vai poder ver quem é o Miguel Vaz, você vai poder me ver, você vai poder acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo. O Miguel, e a literatura hot, cara? Você sabe que há alguns anos eu fiz uma entrevista com uma escritora paulistana e ela escrevia muita literatura hot, cara, e como a literatura dá a possibilidade de subdivisão, né, cara, de subgêneros, e como a gente pode encaixá-la, mas se não quiser encaixá-la também, encaixotá-la, a gente não precisa, né? Isso é muito bonito. E eu lembro que, à época, ela falava das subdivisões, que tinha a literatura hot, a literatura hot, que era mais soft. Como que esse tipo de literatura surgiu na sua vida, cara? E qual foi a motivação de você escrever um texto que tem cenas picantes, que é para adultos, um texto que tem mais sensualidade, mais cenas sexualizadas? Como que isso pintou na sua vida? Glauco, eu diria que pintou de uma forma muito individual, tá? Uma coisa bem quase egoísta, vou dizer assim, porque eu vinha de um romance regionalista, depois eu escrevi um romance muito pautado em um realismo fantástico que se passa no Caribe, e eu notei que à medida que você vai evoluindo em certos tipos de leitura, existiam algumas cenas e algumas palavras que, na própria leitura, elas me provocavam uma reação estranha. E eu ficava muito pensativo com relação a isso. Por que que algumas cenas ou algumas palavras, elas mexiam comigo de uma forma que eu não sabia dizer se era positivo, se era negativo, e algumas palavras eu olhava e falava, cara, isso tá literal demais, eu acho que a pessoa não falaria dessa forma, sabe? Então isso me inquietou. Então eu diria que a primeira motivação para enveredar e se interessar mais pelo romance hot foi justamente uma jornada pessoal de descoberta, de descobrimento ali, de entender por que que alguns termos, algumas coisas me chamavam a atenção mais do que deveriam em alguns tipos de leitura. E eu pensei que nada melhor do que tratar a terapia, vamos dizer assim, do que escrever, buscar através da escrita essas respostas. Então, na verdade, Cheiro de Suor e Vinho, ele surgiu dessa tentativa muito pessoal de aprimorar a minha escrita, de entender o que se passa comigo em alguns momentos e, de fato, ir aumentando esses horizontes de escrita. O Miguel, você traz uma narradora, né? Você narra em primeira pessoa e é a sua protagonista que narra. Como é que foi, cara, criar o olhar do universo feminino para cenas picantes, para cenas quentes? Você que é um homem e tem que, obviamente, se desprender de determinadas práticas, de determinados olhares, né? Culturalmente falando, para ter um olhar feminino para a sua protagonista, que é quem vai contar a história. Você estudou, você conversou com amigas, como é que se deu esse processo? Esse processo, ele foi muito libertador, assim, como escritor, Glauco, porque tudo que eu escrevo eu procuro aprimorar também na minha vida. E a gente, ainda em 2024, nós estamos diante de uma realidade em que a sexualidade, por mais que ela seja inerente ao ser humano, ela é vista sobre óticas diferentes se a gente fala do homem e da mulher. Então, hoje, o homem que perde, por exemplo, a sua virgindade cedo, ele é celebrado por muitos. E a mulher, se ela perde a virgindade cedo,
muitas vezes recai sobre ela, né, uma taxação, enfim, uma crítica. E para mim foi um desafio muito grande, porque não é o meu local de fala e, ao mesmo tempo, eu não posso falar de uma forma como se fosse apenas um homem num eu lírico de mulher, não é? Então, assim, eu procurei ouvir muita gente e de idades totalmente diferentes, para que eu construísse, humildemente falando, essa perspectiva da personagem Elisa ali. Então, me baseei muito também em João Baldo. Ele tem um livro que é maravilhoso, que chama A Casa dos Budas Ditosos. É um livro que ele recebeu, se eu não me engano, foi da Veja, um tempo atrás, uma demanda para escrever sobre os 7 pecados capitais, e o livro que ele acabou escrevendo trata também um relato em primeira pessoa de uma senhora, já no auge dos seus 70 para 80, que começa a fazer revisitar memórias e tratar toda a sexualidade dela. Então, assim, eu falei, cara, o romance hot, ele se encaixa de diversas formas, e o público feminino, você não pode encaixar numa caixa só, né? Então, existe a visão da pessoa que já passou por isso, existe a visão da pessoa que está se descobrindo, existe a visão da mulher na meia-idade. Então, eu procurei trazer como bagagem e como estudo essa perspectiva e essa visão. Óbvio que um romance apenas, ele não consegue tratar todo esse horizonte que é vastíssimo, né, do ponto de vista da mulher, acerca da descoberta da sexualidade e do que ela tem que abrir mão, muitas vezes, para que ela faça valer os seus desejos. Então, para mim, foi um desafio muito grande, Glauco, mas, sobretudo, foi um aprendizado muito maior, porque eu tenho certeza que eu saio muito mais sensível deste livro do que quando eu comecei. É curioso esse seu apontamento, né, em relação ao aprendizado do escritor, porque o escritor ele é também o primeiro leitor dele mesmo, né, Miguel? E muitas vezes ele acaba se surpreendendo com os próprios personagens que ele está criando. Os personagens ganham vida, tomam caminhos que muitas vezes o escritor nem pensou. E a Elisa é uma personagem bastante complexa, né? Ela vai se modificando, ela vai modificando as perspectivas de vida, os olhares que ela tem em relação à vida dela e à postura da mulher na sociedade ao longo do livro. Então, embora o livro seja um livro escrito por um homem, eu vejo assim características bastante feministas no olhar da protagonista, na narração que você traz. E eu queria perguntar também da escolha do lugar, cara. Uma cidade na Itália, uma cidade muito bem descrita na Itália, cara, um pub, uma cidade medieval, assim. Como que se deu a ideia de levar esse romance hot para uma cidade no interior da Itália? Glauco, apesar de nunca ter pessoalmente visitado a Itália sempre esteve muito presente na minha vida desde a minha infância. Como sertanejo, por certa parte da minha família esteve muito presente por conta da minha família, eu tive um tio que faleceu em 2016, mas assim, foi o meu tio mais presente na minha vida. Ele era italiano. Então, desde quando eu me entendo por gente, ah, da música clássica, a música italiana, os grandes tenores, a paixão pela gastronomia, porque ele era um exímio cozinheiro, e a gente se juntava muito para confraternizar. O italiano tem disso, né? De ter a família, aquela questão muito enraizada, de fazer questão da família, de ser muito festeiro. O meu tio foi muito isso, foi uma referência na minha vida disso. Tanto de construção de valores de família, de honrar pela família próxima ali, de fazer questão de ter momentos, quanto de histórias. Então, ele que viveu toda a sua infância, a sua adolescência, as suas descobertas também, foram todas na Itália. E praticamente toda semana eu ouvi uma história nova, porque ele viveu muitas histórias nos 50 e poucos anos de vida que ele teve antes de vir aqui para o Brasil. Então, aquilo tudo, eu imagino que, de certa forma, foi moldando esse interesse pela Itália, e não só pela Itália, esse interesse
de entender que a Itália ela tem um quê de diferente, que também passa ali pelo sedutor. E quando eu pensei, de fato, em me enveredar pelo romance hot, eu falei, cara, a Itália seria um cenário maravilhoso para construir. Miguel, você planejou escrever um romance hot ou ele nasceu um romance e ao longo da sua escrita ele se transformou num romance hot? Não, ele nasceu um romance hot. O meu processo de escrita, Glauco, ele é muito diferente de vários outros que eu já soube, né? Esses grandes escritores que a gente acaba entendendo o processo, porque eles falam abertamente. Tem escritores que, de fato, eles fazem toda a história dentro da cabeça, então toda a coesão ela tem que existir antes na cabeça deles, para que depois eles escrevam a primeira palavra. Eu sou muito livre com relação às personagens e à história que eu crio. Então, quando eu inicio um romance, eu diria que eu vou do genérico para o muito preciso ali. Então, a única coisa que eu sabia que eu gostaria de escrever era um romance hot. Depois dessa perspectiva de um romance hot, foi poxa, onde que eu quero construir? Então, a própria localidade foi o que veio depois desse interesse de fazer o romance hot. E aí, depois que eu fui criando as personagens. E eu procuro sempre dizer que eu dou liberdade para que as personagens escrevam sua própria história. Então, muitas vezes, quando eu sento para escrever, eu estou escrevendo também um outro romance, mas vai se passar em Buenos Aires, na Argentina. Eu procuro de fato ter uma conversa muito íntima ali de pensamento com os personagens. O que você quer fazer hoje? Que aventura você vai viver hoje? Quais são os seus dramas? Quais são as suas inquietações? Quais são as suas euforias? E eu não paro para pensar o que eu estou escrevendo neste primeiro momento. Então eu faço também a minha catarse ali, e eu digo sempre que a minha obra ela começa a ser mais lapidada na segunda revisão. Então a história, o grosso da história que se passa neste primeiro momento, mas a história de fato ela se apresenta na minha segunda revisão. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber na nossa bancada virtual o escritor, jornalista, cantor Miguel Vaz, que acaba de lançar o livro Cheiro de Suor e Vinho. Está aqui para quem está acompanhando o programa no YouTube. Você que está na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar, pode vir para o YouTube e acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. Ô Miguel, você é uma pessoa organizada para escrever, cara? Você tem horário? De manhã eu vou escrever, à tarde eu vou escrever. O Stephen King fala que entra às 7 da manhã no escritório dele e só sai ao meio-dia. Então ele tem que escrever obrigatoriamente. Como é que é o seu processo de escrita? São as 3 famosas páginas, né, do Stephen King. Ele, inclusive, tem um livro muito bom que chama Sobre a Escrita, que ele fala desse processo dele e também fala do processo da escrita no geral. Glauco, eu rendo mais pela parte da manhã. Então, eu procuro deixar livre a minha manhã e por mais que eu tenha, enfim, digamos assim, várias profissões, eu tô na música, eu trabalho com marketing também, acabo trabalhando com propaganda, sou empresário também em outros ramos, mas o que é sagrado para mim é de fato esse meu momento com a escrita. Então eu procuro sempre reservar minimamente umas 2 horas durante a manhã para que eu faça a minha escrita. Óbvio que acho que eu ainda não cheguei no nível do Stephen King de render tanto, né? Inclusive, outros grandes escritores, quando encontram o Stephen King, chegam e falam assim, cara, eu não sei como você consegue ter esse rendimento. É um cara que encontrou, de fato, o seu caminho e faz muito bem. Mas eu procuro sempre me ater às minhas 2 horas. Então, faça chuva ou faça sol, eu estou sempre escrevendo 2 horas. Se sai uma palavra ou se sai 5 páginas, aí foi por conta da inspiração e da vibe do momento. Mas eu não vou quantificando muito a minha escrita, mas eu procuro ter a qualidade das 2 horas. Ô Miguel, quem que lê literatura hot? Cara, homem lê literatura hot ou o seu público é mais feminino? Eu acho que o seguinte, Glauco, isso tem mudado também a partir do momento que as pessoas elas se abrem a novos horizontes e a quebra de paradigmas ou quebra
de preconceitos. Ainda assim, a literatura hot é vista por muitos como uma subliteratura. A gente ainda enfrenta essa classificação por algumas pessoas que acham que pelo fato dele ter o erótico ali, ele não vai ter um bom enredo, ele não vai ter uma boa história, ele não vai ter uma profundidade com seus personagens. Então, a gente ainda enfrenta isso. E também enfrenta pela parte do gênero masculino, de achar que a literatura erótica é apenas para mulheres, e pior ainda, né, tem uns que chegam a dizer para as mulheres que não conseguem se encontrar sexualmente. Então, assim, isso é de um mau gosto tremendo se falar isso. E eu diria que talvez sejam essas pessoas que precisem rever todas essas questões, né? Mas ainda assim, acho que culturalmente o gênero mais procurado, né, ali é pelo gênero feminino, o romance hot. Mas eu gosto muito de me estabelecer como um autor do gênero masculino, falando para todos os públicos e levantando essa bandeira que, de fato, o romance hot é para todos que têm interesse em buscar uma boa história, sendo ela erótica ou não, você sendo instigado ou não, é uma literatura, e livros tocam diferentemente as pessoas. Então, eu levanto sim essa bandeira, apesar de que hoje, atualmente, o público maior é o público feminino. O Miguel, é curioso, né? O homem que consegue se desprender desse modelo machista, ele é tão mais feliz, né? Ele tem acesso a tantas outras coisas, tantos outros olhares, né? E é isso que você falou, o livro, o seu livro e tantos outros de literatura hot trazem histórias interessantes, trazem enredos interessantes, personagens complexas e tem a questão do erotismo, a questão da sensualidade, né? Mas é curioso como, historicamente, a censura ela busca a sexualidade, né? Assim, houve momentos na história da literatura que não se podia escrever sobre frutas, sobre janela, porque não eram considerados temas passíveis de serem literários, né? Então, eu acredito que certamente a literatura hot já é uma potência no país, vai crescer cada vez mais, e a sua literatura é muito legal, é muito boa, ela não depende das cenas mais quentes, isso que é muito legal. Ô Miguel, a gente está chegando ao final do programa Subtexto, cara, mas eu queria te perguntar duas coisas antes. Se você pode dar um spoiler a respeito desse novo romance que você está escrevendo, e como que as pessoas fazem para encontrar você em rede social, para comprar o livro Cheiro de Suor e Vinho, que está aqui, que é uma delícia, vale muito você ler. Como é que faz, Miguel, para te achar? E o Vamos, que vem por aí? vamos primeiro pelo spoiler, então, Glauco. Este livro aí já está com quase 100 páginas escritas. Eu noivei no ano passado em Buenos Aires, em novembro do ano passado. E Buenos Aires sempre teve uma relação muito legal com a minha. Eu, na verdade, tive uma relação muito legal com essa cidade. Pelo fato do meu pai ser professor universitário no campo de relações internacionais, eu acabava acompanhando ele muito. Quando ele tinha congressos, enfim, quando ele tinha alguma atividade acadêmica lá, eu acabava acompanhando ele. Então, eu fui descobrindo Buenos Aires sob várias perspectivas diferentes de idade. Então, fui como criança, fui adolescente, fui solteiro e fui noivando. Então, assim, é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande. E eu trago uma personagem que sai do Brasil, vítima de um assédio no trabalho. Essa pessoa trabalha com arte no Museu de Arte de São Paulo e ela é deslocada para lá, meio que para abafar este tema. Ela, inicialmente, obviamente, ela não fugiria da questão de chegar em busca da sua justiça, mas, pessoalmente, ela também está vivendo uma situação muito ruim de descobrir uma traição de um namorado e, na verdade, ela acaba aceitando essa oferta de quem
o abusou para poder buscar Buenos Aires como se fosse um cálice. E ali ela tenta descobrir uma nova vida, tanto amorosa quanto profissionalmente, quanto lidar com o peso de se calar diante de um abuso. E conta a história de uma pessoa que, de fato, vai trabalhar no Museu de Belas Artes de Buenos Aires e também de uma história em paralelo de um artista de rua em Buenos Aires, que trabalha com caricaturas, tenta a sua vida através de caricaturas, enfim, o grande artista de rua que a gente vê muito em Buenos Aires. E eles vão se encontrar, e a cereja do bolo já vou adiantar, é que um grande quadro vai ser roubado deste Museu de Belas Artes, mais especificamente um Picasso que pintou por diversas vezes a sua amante, e um dos quadros de Picasso que retrata a sua amante vai ser roubado do Museu de Belas Artes. E este romance entre essas duas pessoas vai acontecer exatamente nesse meio dessa confusão toda deste roubo de um Picasso. Então, assim, eu tô vivendo Buenos Aires nesses últimos tempos, as memórias, voltando em pensamentos, em vídeos, e tentando trazer para este novo romance esse ar portenho de Buenos Aires, com cenas também picantes. Não diria que é uma literatura hot, e eu também nem gosto muito de ficar me enquadrando, encaixando em gêneros, eu acho que é mais fácil assim, mas estamos aí com uma nova literatura. E para quem quiser conhecer não só o Cheiro de Suor e Vinho, mas minhas outras obras, meu outro trabalho como Dupla Sertaneja, é só ir lá no Instagram, @oi, de oi mesmo, oi Miguelito, e quem tiver interesse de comprar o livro, né, adquirir o livro, na Amazon, a gente vai ter a venda física e do e-book, e também nas maiores redes de livrarias do país, também ele vai estar disponível. É só você chegar no livreiro e perguntar por Cheiro de Suor e Vinho. Miguel, adorei, cara. Obrigado pela sua participação aqui no programa Subtexto. Continue escrevendo. Obrigado Glauco. Obrigado pela abertura, pelo papo, pela sensibilidade da gente tratar de vários temas. E estou aqui à disposição para o que você precisar, né, nos próximos, e que eu possa ir pessoalmente também, quando estiver visitando, a gente tomar um café junto. Está convidadíssimo, Miguel, convidadíssimo. É isso, esse foi o escritor, jornalista, o cantor Miguel Vaz, que acaba de lançar, ó, Cheiro de Suor e Vinho, literatura hot da melhor qualidade, passando aqui pelo programa Subtexto, trazendo um pouco de arte, de educação, de cultura para você aqui na sintonia da Rádio Fiscar. Eu sou o Glauco Keller, vou ficando por aqui, mas sábado tem mais bate-papo com alguém da área das artes, da literatura, da cultura. Grande beijo para você, até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau.